Olá pessoal, meu nome é Igor, sejam bem-vindos ao nosso curso preparatório e o assunto dessa videoaula é Mecânica dos Fluidos, iremos falar sobre as bombas. Vamos começar então com o conceito de carga líquida, né? Olhando aqui especificamente para a carga, a gente já viu esse termo em aulas passadas. Quando falamos de carga, estamos falando ali de uma altura de uma coluna e de um determinado fluido. Então, carga representa isso, é equivalente à altura de uma coluna de determinado fluido. Então, quando a gente fala de carga, a gente está se referindo aí a uma unidade de comprimento, né, que é referente a essa altura aí de uma dada coluna de um fluido. E quando a gente fala líquida, né, carga líquida, líquida ele está querendo dizer que a gente está analisando uma variação. Então, a variação de carga seria essa variação aí dessa altura equivalente de uma coluna, né, de um fluido qualquer, normalmente a água. Bom, então a gente tem dois tipos de carga líquida. Temos a carga líquida requerida, né, e a carga líquida disponível. Aqui, né, quando a gente está falando de bombas, a gente tem esses dois tipos aí que são importantes que vocês saibam. O primeiro, né, a carga líquida requerida, que nós representamos por H, né, só lembrando aqui que a carga a gente representava com H minúsculo, então quando eu estou falando aqui dessa carga líquida requerida, estou representando com H maiúsculo e esse subscrito, né, de requerido. Essa carga líquida requerida representa, né, o que meu sistema requer, o que meu sistema necessita, ou seja, ele vai representar a variação de carga que a gente tem, né, entre os dois pontos aqui, né, o ponto 1 e o ponto 2. Então, essa variação de carga necessária, né, para a gente levar o ponto 1 ao ponto 2, por exemplo, isso representa a carga líquida requerida, é o que o meu sistema requer. Então, esse é o nosso conceito de carga líquida requerida. Nós temos agora o conceito de carga líquida disponível, que é representado por esse H aqui disponível. Essa carga líquida disponível já está relacionada à nossa bomba. Ela representa, né, o que a bomba é capaz de oferecer. Então, representa a variação de carga entre a saída e a entrada da bomba. E então mostra o quanto, né, a bomba é capaz de oferecer ali para elevar a carga. Então, a carga líquida requerida está se referindo ao que meu sistema requer de variação de carga, e a carga líquida disponível representa, né, o que a minha bomba é capaz de oferecer em relação a essa variação de carga. Vamos, né, olhar agora especificamente para cada uma, né, dessas cargas líquidas. Vamos falar agora sobre a carga líquida requerida, que representa o que meu sistema requer, o que meu sistema necessita. Então, aqui a gente tem uma representação do nosso sistema, temos, né, um reservatório, aqui o que seria a bomba, e aqui, né, a saída, né? Então, a gente tem no topo aqui do reservatório o nosso ponto 1, e aqui na saída o nosso ponto 2, né? Então, para a gente entender melhor sobre essa carga líquida requerida, eu vou aplicar aqui, né, o nosso balanço de energia que a gente viu. Então, aqui o balanço de energia entre o ponto 1 e o ponto 2, e então essa equação. E aqui eu destaco que tem esse alfa, alfa 1 e alfa 2, que eu não apresentei para vocês, né, na aula de balanço de energia, mas esse alfa às vezes a gente coloca para representar, né, uma correção de perda de energia cinética. Então, a gente pega esse alfa e multiplica aí no termo de energia cinética. E do jeito que eu escrevi aqui também, né, o nosso balanço de energia, cada termo aqui tem uma unidade de comprimento, tem uma unidade aí referente a uma carga mesmo. Então, aqui a gente tem a carga da bomba, aqui também uma carga de turbina, e eu até tirei aqui, né, risquei essa carga de turbina, pois o nosso sistema, nós não temos uma turbina, temos aqui perdas de cargas, né, esse HL. Então, aqui o que eu vou fazer é, eu vou isolar esse H da bomba, e esse H da bomba aqui, então, vai ser dado por essa expressão. E eu vou chamar esse H da bomba de H requerido, ou seja, eu vou precisar que a minha bomba ela seja capaz, né, de aumentar a pressão estática do fluido de 1 para 2. Né? A minha bomba vai ter que ser capaz também de aumentar a pressão dinâmica, aqui também de 1 para 2, de aumentar a elevação do fluido de 1 para 2, e além disso, ela vai ter que superar as perdas irreversíveis. Então, a bomba ela tem que ser capaz de fazer isso tudo, né? Meu sistema necessita que essa variação aqui seja, né, seja feita, ou seja, eu tenho que levar do ponto 1 ao ponto 2, e isso vai incluir aumentar a pressão estática, a pressão dinâmica, a elevação e superar as perdas irreversíveis. Então,
minha carga líquida requerida, ela pode ser calculada por essa expressão. Então, é basicamente aplicar, né, a nossa equação, nosso balanço de energia e calcular o que seria esse H da bomba, que vai ser, né, o nosso equivalente à nossa carga líquida requerida. Vamos falar agora sobre a carga líquida disponível, que é referente à bomba, né, o que a bomba é capaz de oferecer. Aqui a gente tem uma representação simplificada de uma bomba, que é a entrada e a saída da bomba. A gente tem aqui também o eixo rotativo, que vai fornecer potência à bomba. E, bom, então, assim como a gente fez para o caso do sistema, onde a gente teve que aplicar o balanço de energia, a gente vai fazer o mesmo caso aqui para a bomba, só que, né, vamos aplicar o balanço de energia não no nosso sistema, mas na bomba em si, na entrada e na saída dela. Então, aqui a gente tem, né, o nosso balanço de energia, a equação de Bernoulli aplicada tanto na saída quanto na entrada. Então, esse H disponível, essa carga líquida disponível, vai ser exatamente isso. Vai ser a variação aí, né, de carga da saída e menos da entrada. E se a gente tem, né, aqui, por exemplo, que tanto a entrada quanto a saída ele tem o mesmo diâmetro, então a gente consegue, né, assumir aí que a velocidade vai ser também aproximadamente igual e tá também, vamos supor, a uma mesma altura, a gente pode ter uma simplificação assim. Então, nesse caso, a gente conseguiria, né, cancelar esses termos aqui de energia cinética e energia potencial. Então, uma outra fórmula, né, mais simplificada dessa carga líquida disponível de uma bomba pode ser dado aqui por essa diferença, né, a pressão na saída menos a pressão na entrada, e dividido por, né, ρg. Bom, além, né, desse conceito de carga líquida disponível de uma bomba, é importante também que a gente entenda sobre os diferentes, né, nomenclaturas quando a gente fala de potência e também sobre a eficiência da bomba. Vamos olhar agora sobre as potências, né? O primeiro conceito que eu apresento para vocês é a potência da água. Por mais que a gente fale aqui potência da água ou potência hidráulica, não necessariamente o fluido precisa ser água. Isso aqui é uma padronização que nós utilizamos e é válido aí para todos os fluidos. Então, essa potência da água representa a potência útil fornecida ao fluido. E o outro tipo de potência é a potência de eixo, que é a potência externa fornecida às bombas. Porque o que acontece, né? A gente tem a bomba, e para a bomba funcionar, a gente vai ter que aplicar uma potência externa a ela, que eu estou chamando aqui a potência de eixo, pois nesse caso a gente está considerando uma bomba aí que está trabalhando aqui com o eixo rotativo. Então, nesse caso aqui, a gente considera, né, potência de eixo. E, bom, então a gente vai fornecer essa potência externa à bomba, e esse trabalho que vai ser fornecido, né, para a bomba vai ser utilizado aí para, né, gerar trabalho e fornecer trabalho ao fluido. Então, nesse caso, acontece uma perda de trabalho, né, pois no processo aqui, no funcionamento de uma bomba, a gente tem atrito, tem outras possíveis perdas aí de energia. Então, o trabalho que eu estou fornecendo, né, a potência de eixo, vai ser ali diferente da potência da água, né, da potência útil que vai ser fornecida ao fluido. Bom, então vamos voltar aqui para a potência da água, né, que é a potência útil fornecida ao fluido. A gente pode calcular aqui representando com esse W, com esse ponto em cima, né, representando a potência. Vai ser igual à vazão, né, do fluido, mássica vezes a gravidade vezes a carga líquida disponível. Então, a potência aí, de água vai ser dada aqui por essa fórmula. E a gente tem a potência de eixo, né, que é a potência externa fornecida à bomba. A gente representa também por BHP, é uma simplificação aí de potência de eixo, que, né, representa também por esse W, com esse ponto em cima, né, representando a potência de eixo. Isso aqui vai ser igual a esse termo aqui. Esse termo ele representa a velocidade rotacional do eixo, né, em radianos por segundo, essa letra grega aqui, e esse T-eixo representa o torque que é fornecido ao eixo. Então, a potência do eixo pode ser calculada dessa forma, né? Esse produto entre a velocidade rotacional do eixo vezes aí o torque fornecido ao eixo. Assim, né, como a potência do eixo ela vai ser maior do que a potência da água, né? Então, a gente consegue calcular qual que vai ser a eficiência da bomba. A eficiência da bomba vai ser essa potência da água dividida pela potência aí de eixo. E então isso daqui vai ser igual, né, a potência da água dividido por BHP.
E substituindo aqui as fórmulas que eu apresentei para vocês, a gente consegue então calcular, né, a eficiência da bomba, que vai ser igual a temos aqui a densidade vezes a gravidade vezes a vazão volumétrica vezes, né, essa carga, dividido pela velocidade rotacional do eixo vezes aí o torque do eixo, né? Então, por meio dessa equação, a gente consegue calcular também a eficiência da bomba. E quando falamos de bomba, é importante nós mencionarmos as curvas de desempenho ou as curvas características das bombas, que são informações fornecidas pelo fabricante da bomba e elas vão caracterizar e especificar a bomba em si. Então aqui a gente tem uma representação de 3 curvas de desempenho, que nós temos a carga, né, líquida disponível na bomba, temos a eficiência da bomba e também a potência de eixo, né, o BHP, aqui representado, né, todos no eixo Y, e no eixo X a gente tem a vazão volumétrica. Bom, então vamos olhar agora especificamente para cada uma dessas curvas, começando com a curva da carga, aqui representada por essa linha rosa contínua. Normalmente essa curva segue esse padrão aqui, né? Ela é alta e vai diminuindo. E, bom, a gente tem aqui no ponto inicial, quando a vazão volumétrica é igual a zero, a gente chama esse ponto de carga de fechamento, que é como se a bomba tivesse fechado e não está escoando nada por ela. E a gente tem esse ponto final aqui também, que quando, né, a vazão volumétrica é a máxima e a carga é zero, que nós chamamos de fornecimento livre. É como se não tivesse nenhuma restrição ali para o escoamento do fluido, né? Ou seja, não tem nenhuma carga também. Então, nesse caso, esse ponto é chamado de fornecimento livre. Bom, a gente tem também essa outra curva aqui que representa, né, a potência de eixo, BHP. Ela também segue normalmente esse comportamento, representado aí por essa linha, né, rosa tracejada. E por fim, eu gostaria de destacar também essa outra curva em preto tracejado, que representa a curva de eficiência da bomba. E ela começa em zero e termina em zero, tem um valor aqui máximo, e ela começa em zero aqui porque nesse ponto, né, a vazão volumétrica é zero, então quando a gente aplica aqui na fórmula, a eficiência vai ser zero, e nesse outro ponto aqui a carga vai ser zero, que vai zerar também a eficiência. E a gente tem esse ponto aqui máximo, né, o BEP, que representa aí, o melhor ponto de eficiência, então aqui é a abreviatura, né, do que seria no inglês, então o melhor ponto de eficiência, o BEP. E nesse caso aqui a gente tem também, para esse ponto de, né, melhor ponto de eficiência, qual que seria a carga e qual que seria também a potência de eixo e a vazão volumétrica, considerando aqui esse melhor ponto de eficiência. Bom, então, né, resumindo, as curvas de desempenho são essas três, a carga, a eficiência e a potência de eixo. Isso aqui são informações, né, fornecidas pelo fabricante, então isso daqui já, né, o fabricante ele tem que dar essas informações e essas curvas vão ser específicas aí para cada bomba em si. Então, se vocês tiverem, né, um problema que tem que resolver, considerando as curvas de desempenho, as curvas, né, características, normalmente essas informações já são fornecidas ali no enunciado da questão, pois elas são, né, informações aí normalmente caracterizam a bomba e são fornecidas aí pelo fabricante. Bom, né, no início da aula nós vimos sobre a carga líquida disponível pela bomba e também a carga líquida, né, requerida pelo sistema. Agora eu apresento para vocês esse gráfico com essas duas cargas, né, as duas curvas referentes aí, cada uma delas a um tipo de carga. Então temos essa curva em rosa que nós já vimos no slide anterior, que é a curva líquida disponível ali pela bomba, e que é uma informação fornecida pelo fabricante, e cada bomba tem o seu valor, né, tem a sua curva e característica, e essa curva aqui é a curva de desempenho, né, da bomba. E temos agora essa outra curva em preto que representa a carga líquida requerida pelo meu sistema, né, aqui é a curva do meu sistema, enquanto uma representa a curva de desempenho da bomba, a outra curva é a curva do meu sistema. E aqui a gente tem, né, um ponto muito importante, que é quando essas duas curvas, né, coincidem. O que acontece, né? Essa curva aqui, conforme a gente viu, ela vai diminuindo com a vazão, enquanto a outra curva, a curva do sistema, ela tende a aumentar com a vazão volumétrica. Então vai chegar a um dado ponto em que as duas curvas vão coincidir, e nós chamamos esse ponto de ponto operacional da bomba, ou seja,
vai ser com base nessa vazão volumétrica aqui desse ponto que a bomba, né, vai funcionar. Então, para conseguir, né, cumprir ali todos os requisitos, né, dessa carga ali requerida pelo sistema, a bomba ela vai precisar trabalhar nesse ponto aqui, ou seja, ela vai ter que ter essa vazão volumétrica. Então a gente chama esse ponto de ponto, né, operacional, que é quando a curva do meu sistema, né, a curva da carga líquida requerida, ela vai ser igual à carga, né, líquida disponível pela minha bomba. Então, quando a gente tem essa igualdade aqui, ou seja, quando as duas curvas se coincidem, né, nós chegamos no ponto operacional da bomba. E normalmente, né, esse ponto operacional da bomba ele vai estar próximo desse ponto aqui, né, desse BEP, né, que é o ponto aí de melhor eficiência da bomba. Né? Então, normalmente eles ficam próximos uns dos outros. Né? E se não for próximo, vocês vão ter que, né, escolher uma outra bomba mais adequada para tentar, né, aproximar esse BEP cada vez mais desse ponto, né, operacional, ou seja, porque a gente quer trabalhar com uma melhor eficiência ali da bomba. Mas, né, aqui destacando, o mais importante desse slide aqui é lembrar que o ponto operacional é quando as duas curvas se coincidem. E existem muitas questões, né, em concurso aplicando esse conceito aqui de ponto operacional. Né? Então, se a questão está falando, calcule qual que tem que ser o ponto operacional ali de uma bomba, da curva da bomba e a curva do sistema. Então, para saber isso, é só olhar onde as duas curvas, né, vão coincidir. Pode ser que alguma questão eles apresentem para vocês assim de forma gráfica mesmo, mostrando as curvas, mas pode ser também que, em vez de apresentar as curvas, apresente para vocês as equações, né? E então apresenta uma equação para a carga aqui da bomba e a outra do sistema. Então o que vocês vão precisar fazer é igualar essas duas equações para conseguir achar qual que vai ser a vazão volumétrica no ponto operacional. Então esse slide aqui é um dos mais importantes da aula de hoje. Depois a gente vai resolver alguns exercícios aplicando, né, esse conceito aqui. E em muitos sistemas é comum nós fazermos associações de bombas, né? A gente pode colocar diversas bombas em série, né, que é uma depois da outra, ou bombas também em paralelo, né, como se fosse uma do lado ali da outra. Então é muito comum a gente ter essas associações com bombas também. E quando a gente faz a associação de bomba, a curva ali final, né, característica desse sistema de bombas vai ser diferente para cada caso, se as bombas estão associadas em série ou em paralelo. Vamos começar aqui olhando para as bombas associadas em série. Então a gente tem essa curva aqui que está representando as curvas, né, características de cada uma das bombas separadas. Então a gente está associando aqui nesse caso três bombas. A gente tem da bomba 1, aqui da bomba 2 e da bomba 3, né, separadas. E quando a gente associa elas, a gente vai ter, né, uma curva característica e da carga disponível desse sistema, que vai ser representado aqui por essa curva, né, em rosa, que vai, né, ser influenciada pelas curvas individuais de cada uma das bombas. E quando a gente tem a associação em série, essa curva aqui resultante, ela vai ser, né, vai ser igual ao somatório das cargas ali individuais de cada uma das bombas. Então, esse H aqui combinado, né, a carga combinada, né, das três bombas, né, desse nosso sistema vai ser o somatório das cargas ali, individuais de cada uma das bombas. Né? Então a gente tem aqui essas três regiões. Essa primeira região aqui engloba tanto da curva da bomba 1, quanto da 2, quanto da 3. Então, essa resultante vai ser a soma dessas três curvas, né, que vai chegar aqui nessa resultante. A partir desse momento aqui, a gente já não tem, né, a bomba 1, a gente só vai ter a bomba 2 e a bomba 3. Então, a partir daqui, essa curva resultante vai ser a soma, né, do H2 e do H3, enquanto aqui era H1, H2, H3, agora aqui vai ser só H2, H3. E agora aqui nesse trecho final desse exemplo que eu estou mostrando para vocês, a gente só vai ter a bomba 3, então aqui vai coincidir, né? A minha curva do meu sistema vai coincidir com a curva da bomba 3. Então, né, nesse caso, vocês precisam lembrar que quando eu estou falando em associação em série, esse H combinado, né, H e resultante do meu sistema, do sistema de bombas, no caso aqui, ele vai ser igual ao somatório das cargas ali individuais de cada uma das bombas. Isso é quando é em série. Vamos olhar agora para o paralelo.
Então, quando é paralelo, nós iremos, em vez de somar as cargas individuais de cada uma das bombas, nós vamos somar as vazões volumétricas. É como se a gente estivesse, né, girando aqui o nosso gráfico, em vez de olhar aqui para as cargas, a gente vai olhar para as vazões volumétricas. Então, aqui a gente tem, né, esse exemplo também de 3 bombas que nós estamos associando em paralelo. Temos a bomba 1, a bomba 2 e a bomba 3. E nesse caso, a curva aqui resultante do meu sistema de bombas associadas, né, associado, vai ser... a gente vai ter que somar as vazões volumétricas de cada uma das bombas, né? Então vamos olhar aqui para esse gráfico. A gente tem essas 3 regiões aqui, que estão delimitadas por essas linhas tracejadas. Então essa primeira região aqui em cima, a gente só tem, né, a bomba 3. Então, a vazão aqui da curva resultante, né, ela vai ser exatamente o V3, né? Nessa outra região aqui, entre essas duas linhas tracejadas, a gente tem a bomba 2 e a bomba 3. Então, a resultante, né, essa curva resultante vai ser somar a vazão do 2 com a vazão do 3. Então, vai ter essa outra curva aqui. E agora, essa última região, que a gente tem as 3 bombas, 1, 2 e 3, a resultante, né, vai ser somar a vazão do 1 mais a vazão do 2 e a vazão do 3. E com isso, a gente vai conseguir gerar, né, essa nova curva para esse sistema de bombas em paralelo. Então, aqui só destacando, né, quando é paralelo, eu vou, né, combinar agora as vazões volumétricas. Então, lembrem-se disso, quando é em série, eu vou combinar as cargas, e quando é em paralelo, eu vou combinar as vazões volumétricas. Eu já vi algumas questões que cobram associações de bomba, né, em concurso público. Então, lembrem-se disso, né? Quando é série, é somar as cargas, e quando é em paralelo, eu vou somar as vazões volumétricas. Um dos grandes problemas relacionados a bombas é a cavitação. Vamos, né, agora entender melhor o que é essa cavitação. Então vamos lá, né? Bom, antes de olharmos a cavitação em si, né, é importante nós, né, relembrarmos aqui, quando a gente está falando de bomba, a gente está falando do líquido, né, de um fluido que é o líquido. Bomba é específico para líquido, não tem como ter uma bomba para um gás, né, por exemplo. Aí nesse caso, se tivesse, né, um gás ou um vapor, aí seria um compressor, né, um equipamento aí equivalente a uma bomba, que vai, né, resultar em um aumento de pressão. Mas bom, né? Então bomba, quando a gente fala de bomba, a gente está trabalhando com líquido. Pode ser, né, que em alguns locais da bomba a pressão, né, local ali do líquido seja menor do que a sua pressão de vapor, né? Pode ser que em algum momento isso aconteça ali na bomba. Então, quando isso acontece, né, em um dado local, a pressão ali do líquido é menor do que a sua pressão de vapor, parte do líquido ele vai ferver localmente, né? Então, ele vai do estado líquido ali para o estado, né, vapor. E, então, nesse caso, ele vai ferver ali localmente, vão ser geradas essas bolhas de vapor, que nós chamamos de bolha de cavitação. Então, essas são as bolhas de cavitação. Essas bolhas, né, que são formadas ali, elas vão ser transportadas ali através da bomba até outras regiões, e pode ser que nessas outras regiões a pressão ali local seja mais alta do que a pressão que está ali, né, nessa bolha de vapor. E com isso, né, por consequência, vai ser gerado um rápido colapso nessa bolha de vapor, né, porque a pressão ali externa está sendo maior do que a sua pressão interna. Aqui a gente tem uma representação do que eu estou falando, né? Então a gente tem aqui um exemplo onde está sendo formada uma bolha. Então começa formando uma bolha e depois ela vai para uma região com uma pressão maior e isso vai gerar um colapso nessa bolha. E como vocês podem, né, observar aqui nesse videozinho, né, esse colapso é tão intenso que ele tem como se fosse ele tem essa onda de choque assim, que é gerado, né, por conta aí desse colapso. E como consequência, né, esse movimento aí repentino desse colapso da bolha, né, vai causar um ruído, vai causar vibração, vai reduzir a eficiência ali da bomba e vai causar também danos às pás ali do rotor, né, que é uma parte ali da bomba. Então esse colapso aqui
ele vai começar ali a ser, né, a atacar a bomba, causando todos esses problemas aqui. Então, o colapso repentino de bolhas, ele vai levar à corrosão, à erosão da pá e finalmente à falha catastrófica da pá, né, da bomba. Ou seja, então aqui a gente tem uma representação de uma bomba ali, de suas pás, né? Então a gente vê que essas regiões aqui, elas sofreram esse forte impacto aí dessa cavitação, que é dessa ruptura aqui, desse colapso aí dessas bolhas de vapor que foram geradas. Então, esse colapso aqui repentino dessas bolhas, né, que sempre é aplicado nessas regiões, começa a causar aí a corrosão, a erosão dessas pás, e com o tempo isso daqui vai parar aí de funcionar, né, essa bomba. Então a cavitação representa isso, né? Esse problema é que é gerado por conta dessas bolhas, né, de cavitação que vão gerar esse colapso aí em algumas partes da bomba, levando à sua corrosão ou erosão. Então, para evitar a cavitação, nós devemos garantir que a pressão local em toda a parte dentro da bomba permaneça acima da pressão de vapor. Então, a pressão local do líquido em toda a parte dentro da bomba precisa ser maior do que sua pressão de vapor para evitar, né, que aquelas bolhas de cavitação apareçam. E a pressão ela é medida ou estimada mais facilmente na entrada da bomba. Então, existem diversos critérios para avaliar essa cavitação, esse risco de cavitação. E, em geral, esses critérios eles são especificados na entrada da bomba. E um critério muito importante que nós utilizamos, né, para avaliar esse risco de cavitação é a carga de sucção positiva líquida, NPSH, né, aqui do inglês, que ele é aplicado na entrada da bomba, e ele é um parâmetro muito importante para a gente saber se corre o risco ou não, né, de ter cavitação na nossa bomba. O NPSH ele pode ser calculado aqui por meio dessa fórmula. Então a gente tem a aplicação aí da equação de Bernoulli na entrada, né, da bomba, menos aí a pressão de vapor do fluido, do líquido, dividido pela densidade vezes a gravidade. Então essa daqui é a nossa fórmula que nós podemos utilizar para calcular, né, o NPSH. E lembrando que o NPSH ele é calculado ali na entrada da bomba, né, a carga de sucção positiva líquida, né, para a bomba. Assim como eu mostrei para vocês, né, em relação à carga, que temos uma carga requerida e uma carga disponível, a gente tem algo parecido também com o NPSH. Temos o requerido e o disponível ou o real. E aqui a gente tem uma representação desses dois NPSHs aqui, esse, né, o disponível ou real, por essa linha contínua. Ele tem essa tendência de ir diminuindo aqui com o volume, e ele vai depender das condições ali do seu sistema, do fluido, né, da temperatura, etc. E temos aqui também esse outro NPSH, que é o requerido. Ele tem esse comportamento aqui, ele começa diminuindo um pouquinho, depois ele sobe, aumenta, né, com a vazão volumétrica. E esse NPSH requerido, ele é um parâmetro aí da bomba, assim, ele vai ser fornecido pelo fabricante da bomba, que vai dar apresentar aqui para vocês essa curva, além daquelas curvas de desempenho que a gente viu. Então, além daquelas informações, o fornecedor ele também, né, informa isso daqui, qual que é o NPSH requerido ali para aquela bomba. A gente tem, né, que o NPSH requerido ele representa o NPSH mínimo necessário para evitar a cavitação na bomba. E para a gente garantir que uma bomba não cavite, né, o NPSH disponível ou real, ele deve ser maior do que o NPSH requerido. Então a gente tem aqui, né, essa representação dos gráficos. Então, quando o NPSH real, né, ou disponível, é maior do que o requerido, então a gente não tem risco de cavitação. Então, nessa região aqui, nós não temos um risco de cavitação. Por outro lado, quando o NPSH requerido, né, é maior do que o disponível, então aqui, assim, né, pode acontecer a cavitação da bomba. E, além disso, né, identificando a vazão volumétrica na qual as curvas, né, do NPSH disponível e do NPSH requerido se cruzam, a gente consegue estimar a taxa máxima do volume de escoamento que pode ser fornecida à bomba sem ocorrer cavitação. Então, quando a gente coincide, né, as duas curvas, né, o disponível com o requerido, a gente acha que essa vazão, né, volumétrica, que vai ser a vazão volumétrica máxima que pode ser fornecida à bomba sem que ocorra cavitação. Passando dessa vazão volumétrica máxima, vai acontecer aqui, né, da curva do requerido ser maior do que a do disponível. Então, nesse caso, corre sim o risco de ter cavitação, que é um risco, né, para a bomba.
Vamos resolver então algumas questões agora. Essa primeira questão da Petrobras de 2010 e diz o seguinte: a figura acima, aqui no caso, né, do lado, representa a curva característica de uma bomba instalada em dado sistema de tubulações. Na região de interesse, a curva do sistema pode ser aproximada pela equação, né? H igual a 10.000 Q menos 10, em que H é a carga requerida pelo sistema em metros de coluna de líquido e Q, né, é a vazão de operação em metros cúbicos por segundo. A vazão de operação em metros cúbicos, né, por segundo é. Então, aqui no gráfico, né, na questão, ela está apresentando para a gente esse gráfico que mostra, ele vai mostrar para a gente a carga disponível, né, pela bomba, né, que é uma curva de desempenho da bomba, conforme a gente viu, né, fornecida pelo fabricante. Então, isso daqui é a carga líquida disponível da bomba, né, o quanto a bomba consegue lhe fornecer de carga. Então, a gente tem essa curva e, além disso, ele apresenta para a gente qual que tem que ser, qual que é, né, a nossa equação aqui da curva que vai representar a carga requerida pelo sistema. Deixa eu anotar aqui. A carga requerida. Então, aqui a gente tem a carga disponível, né, que vai depender do tipo de bomba, e aqui a carga requerida, que vai depender, né, do nosso sistema. E aqui ele está falando para a gente calcular qual que é essa vazão de operação. Né? Lembrando que quando para a gente determinar a vazão de operação, a gente tem que determinar primeiro o ponto operacional, que vai ser o ponto quando essa curva aqui vai coincidir com essa outra, né, curva que não está representada aqui no nosso gráfico. Então, quando as duas coincidem, né, quando o disponível coincide com o requerido, esse ponto nós chamamos de ponto operacional e a vazão de operação vai ser a vazão ali, né, referente a esse ponto operacional. Então, para a gente resolver a questão, a gente vai ter que desenhar aqui essa curva nesse gráfico. Então, para fazer isso, eu selecionei aqui dois pontos quaisquer, né, esse Q aqui, 1 vezes 10 a menos 3, substituir aqui na fórmula, então dá H igual a 0, né, para esse ponto. E esse outro ponto, né, que 2 vezes 10 elevado a menos 3, que dá um H de 10. Então, eu desenhei esses dois pontos aqui, né, referente à minha equação, referente ao meu sistema. Então, aqui, como eu desenhei os dois pontos, isso aqui é uma equação, né, linear, é uma reta, então eu traço aqui a reta e com isso eu consigo achar qual que vai ser a minha curva referente ao meu sistema. Então, a gente tem aqui a curva da bomba, né, que é o disponível, e a curva do meu sistema, que é a carga requerida. Então, o ponto operacional vai ser esse ponto aqui, quando as duas curvas, né, se coincidem. E nesse ponto aqui, a gente consegue achar qual que vai ser a vazão de operação, que vai ser aqui aproximadamente, né, olhando aqui, 3,7. Então, a resposta vai ser a resposta, né, alternativa C. 3,7 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Então, né, nesse caso, relembrando, né, esse tipo de questão é uma questão muito comum. Então, aqui o enunciado apresentou para a gente a curva, né, da bomba, que é o disponível. Ele apresentou também a equação referente aí ao nosso sistema, que é a carga requerida. Então, para achar o ponto operacional, basta igualar as duas, né, as duas curvas aqui e achar esse ponto. E com esse ponto, nós conseguimos achar qual que é a vazão de operação, né, desse sistema. Vamos resolver uma outra questão que tem o mesmo raciocínio, só que agora a gente só tem, né, as equações, a gente não tem a representação gráfica das curvas, né? Vamos lá, é uma questão da Petrobras de 2001. Suponha que, em uma certa instalação, a curva do sistema e a curva da bomba possam ser aproximadas respectivamente pelas seguintes retas. Então, a gente tem a reta aqui, essa primeira que representa a curva do sistema, né, H igual a 0,6 Q. E temos essa outra equação aqui que representa a curva da bomba. H igual a menos 0,4 vezes Q mais 60. Né, nas quais H representa a carga aqui em pés e Q representa a vazão em galões, né, por minuto, em GPM. Dessa forma, na condição de operação, a vazão será de 60 GPM. Então, aqui é uma questão de verdadeiro ou falso. Né? Ela está apresentando para a gente as condições aqui, né, no enunciado e está afirmando que a vazão de operação vai ser 60 galões por minuto.
Então, para resolver essa questão, o raciocínio é o mesmo da questão anterior. A gente tem, né, as duas equações aqui, essa representando o sistema e essa daqui representando a bomba. Para a gente achar o ponto operacional, basta igualar as duas. Então, igualando aqui, agora eu consigo isolar e achar qual que vai ser o meu Q, né? Qual que vai ser a minha vazão. Então, resolvendo aqui, a gente consegue ver que a vazão é igual a 60 galões por minuto. Então, essa questão, né, essa afirmativa, ela está correta. Bom, vamos resolver agora uma questão sobre cavitação da Petrobras de 2018, né? Esse assunto também é muito comum, além das curvas, né, ali de carga da bomba e do sistema, que foram as questões anteriores, né, do ponto operacional. Esse outro assunto, cavitação, é um dos assuntos aí mais frequentes em provas, né, de concursos diversos, né? Lembrando, não só da Petrobras, mas em outros concursos, esses assuntos costumam aparecer bastante. Então vamos lá, né? A cavitação é um fenômeno que pode ocorrer nas bombas toda vez que a pressão estática local for inferior à pressão de vapor do líquido. Esse processo, além de levar à redução do desempenho das bombas, pode também causar danos ou desgastes devido à implosão das bolhas de vapor formadas. Assim, é evidente que o fenômeno de cavitação deve ser evitado na operação de bombas. E relativo à captação em bombas, observe as afirmações a seguir. Bom, essa questão é bem interessante, pois ela apresenta já um resuminho aqui para a gente sobre cavitação, né? Explicando sobre esse fenômeno, então já deixo aí para vocês até mesmo como uma fonte de estudo. E a gente tem agora esses três itens que a gente precisa avaliar se estão corretos, né, ou errados, né? Vamos começar aqui com um. Quanto maior a altura manométrica de sucção, maior é o valor do NPSH requerido. Bom, né, só para ajudar a gente a resolver a questão, vou colocar esse gráfico aqui também, né, que tem o NPSH disponível e o requerido. E aqui para a gente resolver, né, essa primeiro item aqui, né, se é correto ou errado, é importante a gente lembrar que o requerido, normalmente, né, ele é um dado aí que vai ser fornecido pelo fabricante da bomba, então esse valor aqui já é fixo, ele não vai variar, ele vai ser algo fornecido aí da bomba, né, algo característico da bomba, assim como as curvas de desempenho que não mudam. Agora, esse NPSH aqui, o outro, né, que é o disponível, esse é o requerido, esse outro é o disponível, ele sim ele vai variar conforme as condições operacionais ali que você está utilizando a bomba e o fluido, a temperatura, né, a altura manométrica de sucção, entre outros fatores, né, que influenciam o NPSH. Então, esses outros fatores operacionais, eles afetam aqui esse NPSH disponível não requerido. Então, o que está errado nessa alternativa aqui, né, ela está errada, porque o que ela vai influenciar não vai ser o requerido, ela vai, né, aumentar aí o valor do NPSH disponível. Então, né, está errado por conta disso, né? Vamos olhar agora o item 2. O NPSH disponível aumenta quando a vazão aumenta. Né? Olhando aqui na curva, quando a gente aumenta a vazão, né, nesse sentido, o NPSH disponível, que é esse aqui de cima, ele está diminuindo. Então, isso daqui está errado, né? Porque ele vai diminuir, ele não vai aumentar. O outro requerido, ele diminui um pouquinho e depois ele aumenta. E 3, né? Visando evitar a captação, deve-se manter o valor de NPSH disponível maior do que o valor, né, de NPSH requerido. Então, aqui está falando para evitar a captação, o disponível tem que ser maior do que o requerido, isso daqui está correto. Conforme nós vimos aqui, essa região que tem o NPSH disponível maior do que o requerido, é uma região ali onde a gente não tem captação. Agora, essa outra região que o requerido é maior do que o disponível, é uma região com uma alta chance aí de ter, né, um risco de captação. Então, com isso, a alternativa correta vai ser a B, que é apenas, né, o item 3 que está, né, correto dessas afirmativas. Então, só recapitulando, quando a gente fala de bombas, que é um assunto assim muito frequente em diversas provas de concurso, não só na Petrobras, né, que foram os exemplos que eu apresentei aqui para vocês, mas em vários outros, é um assunto que costuma cair muito, mecânica dos fluidos, e dentro, né, desse assunto de bombas, os mais frequentes dos assuntos é falar da carga, né, carga líquida disponível e a carga líquida requerida e o ponto operacional, que é o assunto das questões anteriores, né, que nós acabamos de ver, e também sobre captação. Então, esses dois tópicos aí de ponto operacional para calcular, né, o ponto operacional e também de captação e NPSH é um assunto aí que cai com muita frequência, então fiquem atentos, né, a esses dois tópicos em especial, mas é importante também que vocês, né, considerem aí tudo que eu apresentei na aula de hoje.
Essa é a referência que foi utilizada na videoaula. E muito obrigado pelo seu tempo, espero vocês na próxima videoaula.